Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, gostaria de lhe fazer um convite para que você se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe este material e não deixe de marcar o sininho lá na página do YouTube para que os futuros materiais produzidos pelo canal lhe sejam entregues automaticamente. Para os demais, que já são nossos seguidores, que estão aqui conosco há bastante tempo, tem gente aí com mais de 5 anos de casa, nosso muito obrigado por nos acompanharem, por estarem conosco, por enviarem dúvidas, sugestões de pauta, inclusive, porque dentro da possibilidade nós podemos produzir esse material e com isto responder a uma dúvida que você tenha ou a uma dúvida geral, enfim, trocamos informação. Isto tudo sempre dentro das nossas possibilidades. Pois bem, então, dados os recados iniciais, vamos ao que interessa? Pois bem, Centros de Atendimento da AIMA. Ou, de novo, doutor, falando da AIMA, mais uma vez. E essa história não tem fim, com certeza. Sempre vai ter assunto relacionado com a AIMA. E o governo promete o quê? Mais uma vez, ele promete que para o mês de setembro, portanto, daqui a alguns dias, haverão centros de atendimento da AIMA focados com uma estrutura de missão, como foi chamada e anunciada há tempos atrás, com um número de 300 pessoas envolvidas para tratar daqueles 400 mil processos que são o pendente, que são o saldo, o que sobrou, é o rescaldo do CEF. Aquela instituição que existia e foi extinta lá em 2022 e que até hoje não conseguiram resolver por completo. Porque resolver por completo seria resolver também os processos que estavam tramitando e não gerar um saldo, não deixar a bola para os demais. E foi isso que aconteceu. Então, agora o governo, mais uma vez, diz que esta estrutura de missão vai realmente trabalhar, envolve aí em torno de 300 pessoas e vai se dedicar a resolver aqueles 400 mil processos que vêm desde a época quando o CEF começou a ser extinto, de uma maneira, segundo eles próprios dizem aqui, uma maneira completamente errônea do ponto de vista deles, do meu ponto de vista também, não é? Porque isto causou todo esse caos que está hoje aí no processo de imigração em Portugal e, lamentavelmente, não se consegue resolver. Então, agora parece que a coisa vai andar. Vamos ver. O mais importante nisso tudo é que o governo, quando em junho deste ano tomou aquela decisão de encerrar com a manifestação de interesse, ele tomou uma atitude que prevê que lá na frente, daqui a um ano mais ou menos, estes problemas não deverão mais existir. Quer dizer, não vai mais haver este afluxo de processos pendentes, gente pedindo vaga para isso, para aquilo. Não, a AIMA vai conseguir trabalhar mais leve, mais tranquila. Por quê? Porque não tem mais o passivo que era do CEF. Então, não havendo mais esse volume de pessoas entrando em Portugal de qualquer jeito, por óbvio, aqueles que querem entrar ainda vão ter que enfrentar filas aonde? Lá no consulado do país de origem. Aí sim. Mas isto não vai significar um peso para Portugal, da forma como é hoje. Tá? Muita gente aqui entrou ilegalmente, não tem emprego, não tem trabalho, não tem inscrição para nada, estão aí dormindo ao relento, criando problemas sociais, deixando os portugueses loucos da vida, porque, afinal de contas, isto é um problema sério, torna-se um problema social, torna-se um problema de segurança pública, enfim, implica em vários setores. A segurança social, os subsídios, no atendimento médico, enfim. Já não há hospital e médico suficiente para atender a demanda do povo português, do cidadão português. Imaginem mais aquele volume de imigrantes que está aqui e que muitos deles de forma irregular. Muitos mesmo. Não é? Então, agora, a estrutura de missão, pelo visto, vai sair do papel e vai entrar em ação. E isto vai se dar da seguinte forma. Eu vou trazer a matéria para vocês aqui, para a gente fazer uma rápida leitura. Sempre lembrando, no final eu deixo a matéria aqui embaixo para vocês terem acesso ao portal e poderem fazer a leitura com toda tranquilidade. Vamos lá.
Centros de atendimento da AIMA para resolver pendências abrem em setembro. Isto aqui foi uma manifestação do senhor ministro da presidência que associou a paralisação a um mal-estar gerado pela extensão dos serviços de estrangeiros e fronteiras, CEF, e a forma como foi realizada a transição para a AIMA. Inclusive, fala ele aqui nesta matéria, de que também o problema que está hoje sobre a mesa, que é a tal greve do CEF, que na verdade o que é? Eu já falei isso aqui no vídeo, tá? Porque muita gente imaginou, bom, greve agora vai fechar a AIMA e não tem mais continuidade. Então nós vamos ficar aí 6 meses sem a AIMA. Não, não é isso, gente. Eu já disse no outro vídeo, e ele aqui está afirmando exatamente isso. Tá? A minha colocação no vídeo passado, quando eu tratei desta greve, era exatamente neste sentido. Eles estão fazendo um boicote, melhor dizendo, talvez, do que greve, um boicote, aquelas horas extras, aqueles trabalhos adicionais. Não é? Então, eu tinha que trabalhar ao sábado e isto era uma hora adicional. Então, este é o sentido da greve. Eu não vou mais fazer este trabalho ao sábado. Então, simplesmente eles voltaram ao trabalho tradicional, que é de segunda a sexta-feira. Se algum órgão já trabalhava ao sábado, continua trabalhando, mas tinha uma certa estrutura da AIMA voltada para tentar resolver problemas, o que não aconteceu. E pior, aí o Estado deixou de pagar também essas horas. E aí pronto, aí foi um estupim para que fosse deflagrada, anunciada, né, entregue esse aviso de greve, e ele efetivamente está em vigor, do dia 22, portanto começou ontem, e vai até dezembro de 2024. Mas percebam, a AIMA ali na loja, no dia e horário normais, continua a funcionar. Não mudou nada. O que mudou são os extraordinários. É isso que eles não irão mais fazer. Muito bem, diz ele aqui e fala, né, sobre esses 400 mil processos para regularização que estão aí pendentes. E uma coisa, ele também deixa claro aqui, que estes 400 mil podem até nem ser 400 mil. E também já falamos disso aqui. Por quê? 400 mil é um número, talvez, mais ou menos para cima ou para baixo, que fazem parte do sistema, que estão lá, são pedidos, pendentes, para serem resolvidos. Agora, isto não significa em momento algum, tá? Vamos lá, vamos refletir mais um pouco, isto não significa de maneira alguma que existam estas 400 mil pessoas à espera de solução. Porque neste meio tempo, muita gente bateu asas e voou de volta para o seu país de origem. E não deu baixa, o que deveria ter feito, mas as pessoas não fazem. Se ela vai lá e pede um agendamento, e depois ela não quer mais comparecer, por qualquer razão que seja, poxa, vai lá e dá baixa do seu processo, vai lá e dá baixa da sua marcação, porque você está tirando o lugar de um outro. Alguém está esperando por uma vaga. E você tinha a vaga na mão, não quer mais saber disto, foi embora e deixou a sua vaga cadastrada no sistema, seu processo aberto no sistema. E isso é que levou a esse número elevado aí de 400 mil. É muito, muito, muito provável que isto caia consideravelmente, porque no momento em que as pessoas forem chamadas, elas não irão comparecer. Por quê? Porque não estão mais aqui. Foram embora, voltaram, foram para outros países e não estão mais dependendo deste documento de Portugal. E por esta razão, isso é uma situação muito chata, vamos dizer assim, essa é a verdade. Tá? Pois bem, o ministro apontou uma preocupação com os imigrantes que escolherem Portugal para que, ao longo dos últimos 7 anos, apresentaram ao Estado português, muitos deles nos termos da lei, pedidos e que não foram respondidos. Sim, gente, isso faz 7 anos que começou toda esta confusão, quando o governo passado resolveu mexer na lei de estrangeiros e abriu a porteira e deu oportunidade para que isto acontecesse de uma maneira, eu vou até usar um termo que talvez não seja lá muito adequado, mas desenfreada. Porque abriram as portas e entrou tudo, o que podia e o que não podia, mas tudo entrou. E aí, os de bem pagam pelos de mal, e assim funciona, e assim é a sociedade, não tem o que fazer. Então, o que eles pretendem aqui? E aqui ele volta a falar da greve, né?
Sobre o pagamento das horas extraordinárias reivindicado pelos trabalhadores em greve, o governante disse que o que for legal e devido naturalmente, o Estado é uma pessoa de bem e pagará, acrescentando que a agência não tem escassez de recursos financeiros, tem escassez, sim, de recursos humanos. E isto é fato, também sempre falamos aqui. Falta gente para trabalhar, falta gente para dar conta do recado. A estrutura humana encolheu nos últimos anos com o desmantelamento do CEF, então nem se fala, muita gente deixou a parte onde trabalhava, foi para outros setores, foi para a PSP, foi para a GNR, foi para a Polícia Judiciária, enfim, desmantelaram a estrutura, não contrataram para repor estas pessoas para a nova agência, e a agência acabou ficando, então, o quê? Ficou andando de lado, porque não tem gente suficiente para trabalhar. Então, aqueles coitados que estão lá hoje no balcão, coitados no bom sentido, tá? No bom sentido da palavra, aquelas pessoas que estão hoje lá têm uma sobrecarga de trabalho, têm uma sobrecarga de serviço que é inimaginável. Eles não têm culpa disso. Isto não é culpa daquelas pessoas que estão lá. Não as maltrate, não xingue, não reclame, porque não é assim. Quem tem culpa disto foi quem causou esta situação. E quem causou esta situação não foram eles, foi o Estado. Então, o Estado é responsável. E o governo atual, o Estado atual, está tentando resolver isso de uma maneira que esperamos que dê certo e que tudo corra bem. Então, o que dizem eles aqui? Abre aspas. Temos medidas, temos alocação de recursos e vamos juntos resolver mais um problema dramático, desrespeitador de muitos seres humanos que recebemos da governação anterior, que nesta matéria falhou, clamorosamente. Criticou o ministro que garantiu que sindicatos e governo estão em contato e com isto negociando. Então, vamos lá. Como é que isto deve funcionar? Como é que isto deve funcionar? A estrutura de missão inclui um reforço por um ano de 300 elementos para a AIMA e estará em funções até 2 de junho de 2025. E inclui aqui dois tipos de reforços. Leitão Amaro, que é ministro, explicou no final de junho no parlamento que, por um lado, está previsto um grupo de especialistas envolvendo trabalhadores da AIMA e ex-inspetores do CEF, que podem ajudar a fazer o tratamento administrativo e documental dos processos pendentes. Logo adiante, diz ele que este grupo inclui 100 pessoas divididas em equipas de 10. Por outro lado, a estrutura de missão contempla recursos para o reforço do atendimento presencial, com recolha de dados biométricos, num total de 200 de elementos, portanto, 200 pessoas, ok? Fazendo isso. Na altura, referiu que seriam criados pelo menos 3 centros de atendimento, com 60 a 70 pessoas, mas com princípios de integração, contemplando outros serviços complementares que ajudem os imigrantes na sua relação com o Estado português. E aí vai ter, inclusive, apoio linguístico, ou seja, as pessoas que vão estar lá atendendo têm condições, então, de fazer o atendimento em idiomas estrangeiros e não somente em português, o que é também plenamente compreensível e necessário. Afinal de contas, muitos estão aqui, não falam o idioma português, alguns falam, mas não falam o português fluente, então tem dificuldades de entender, às vezes, aquilo que é necessário, que lhes é solicitado, ou realmente de se expressar, puramente de se expressar. Então, vai ter atendimento e vai ter um atendimento diferenciado de acordo com a origem e com a linguagem. Eu acho que é uma medida interessante, espero que realmente isso aconteça em setembro, tá? E que nós não tenhamos mais estes problemas para diante. Ou seja, vamos resolver esses tais 400 mil processos que estão lá, que eu também digo que não são 400 mil, isto vai reduzir. No final nós vamos saber quantos mil eram os processos que realmente estavam ali e as pessoas compareceram, tá? E aí a gente vai ter o balanço e vamos saber disso. E esperamos que no futuro as coisas andem de maneira mais assertiva, de que o órgão consiga evoluir, que consigam fazer os investimentos que são necessários, tanto em pessoal quanto em tecnologia, para poder agilizar a vida do imigrante, porque realmente nós estamos no extremo do limite, porque não há condições da forma como está hoje.
o processo de legalização, de imigração, de concessão de autorizações, de reagrupamento, não há vagas. Não há vagas. Esse é o problema. E não há vagas porque não há pessoas que consigam atender. Falta material humano. Ok? Muito bem. Esperamos que tudo isso dê certo, que tudo se conclua da maneira mais tranquila, mais pacífica possível, que realmente se resolvam estas situações e que o futuro seja melhor para todos. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até breve. Savior, where are you now?